vocês vão ter aí mais um dia para descansar, para ler um livro didático, O Príncipe e o Pobre, para assistir a série que vocês gostam, desenho e tudo mais, né? Então vamos ter mais um diazinho aí de feriado para que vocês aproveitem. E aproveitem esse feriado para quê? Estudar, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ter as nossas avaliações globais. Então eu quero ver só nota, lá em cima. Não quero nada de 5, de 7. 7 ainda tá baixo, é de 8 para cima. Todo mundo tira nota boa, tá bom? Porque vocês são muito inteligentes. E falando nisso, estou morrendo de saudade de vocês, viu? A sala está muito vazia, muito triste sem vocês, muito fria, muito silenciosa, né? Espero que logo a gente volte aqui para a nossa sala de aula, para o nosso convívio escolar. Mas, por enquanto, vamos aí para a nossa correção feita aí, né? De casa mesmo. Fazer o quê? Vamos lá para a nossa página 89, onde nós vamos fazer a correção da atividade, da ficha de atividades que ficou para casa. Primeira questão. As atividades a seguir representam situações em que há a presença de luz. Escreva nas linhas indicadas se é luz natural ou artificial e o porquê. Então você vai ter que explicar por que você colocou, se é natural ou artificial. Então não precisa você ter colocado exatamente como eu coloquei aqui. Mas se você tiver colocado da maneira certinha e tudo mais, pronto, está certo, tá bom? Então na letra A é natural, então veja se você colocou natural. É natural porque é a luz do sol, né? E ela é a nossa fonte natural, como a gente estudou, a fonte natural de luz do nosso planeta. Letra B, ela é artificial, então veja se você colocou artificial. Por que é artificial? Porque é um refletor, você pode ter botado porque é uma luz, porque é uma lâmpada, porque é uma iluminação, né? Em cima do esqueleto. Letra C, artificial também, porque também há refletor iluminando os atores. Você pode ter colocado luz, lâmpada, outra fonte de energia que seja artificial ali, iluminando os atores. Vou colocar a letra D, porque eu vou dar uma apagadinha aqui e já volto. É isso, gente. Vamos aí para a letra D. Na letra D, nós temos também a luz natural, porque o quarto é um pouco iluminado pelo luar e pelas estrelas. E como nós vimos, as estrelas possuem luz própria e o luar, né, recebe a luz do sol, está refletindo aí a luz do sol. Não tem lâmpada, não tem nada no quarto, só está aparecendo aí a janela aberta, né, com as estrelas e com o luar aparecendo. Na próxima página, página 90, nós temos a segunda questão. Observe na imagem a seguir as sombras das árvores em um dia ensolarado. Depois desenhe o sol no local adequado para a formação das sombras. Então, o local adequado é logo aí nessa parte mais clara da imagem. Se você fez o desenho nessa posição, tá? O desenho vai ser feito nessa posição aqui, aí nessa parte aí mais clarinha do desenho. Se você fez nessa posição, sua resposta está correta, tá certo? Se você não fez essa posição, apaga, dá um jeitinho aí de apagar e corrigir. E aí nós temos a continuação. Por que você desenhou o sol nessa posição? Então, porque o sol precisa estar nessa posição para formar as sombras da maneira como estão representados aí na imagem. Então, se você tiver colocado também o seu porquê dessa forma, sua resposta está correta. Feita aí a nossa correção, vamos dando continuidade ao nosso conteúdo da aula de ciências. Pegue já o seu livro integrado para a gente ir já se aprofundando nos conteúdos sobre a luz e os objetos. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula continuando aí o conteúdo sobre luz e objetos, vendo um pouco sobre refração nas lentes na página 166 do seu livro integrado. A luz também sofre refração através de lentes, como as dos óculos e das lupas. Os raios luminosos chegam em linha reta e, ao atravessar a lente curva, desviam, permitindo a visão correta da imagem. No caso da lupa e de alguns tipos de óculos, as lentes ampliam a imagem formada. E aí nós podemos ver dois exemplos de imagens
tendo aí um aumento, né, através dessas lentes. O aumento através da lupa e o aumento através dos óculos. E aí nós podemos ver, a lente da lupa faz parecerem maiores as flores e as joaninhas, e as lentes dos óculos corrigem os problemas de visão. Luz e espelho. Aqui nós podemos observar, né, uma criança escovando os dentes e a sua imagem sendo refletida no espelho. Como que vocês acham, gente, que consegue aí refletir a nossa imagem no espelho? O que vocês acham que acontece para que a nossa imagem seja refletida no espelho? Os raios luminosos também podem bater em um objeto e refletir, ou seja, voltar em direção à fonte luminosa. Objetos como a superfície polida são capazes de refletir as imagens. Os espelhos são exemplos desses objetos. Em um espelho, todos os raios luminosos são refletidos. Por isso, esse fenômeno chama-se de reflexão. Para que todos os raios sejam refletidos e ainda formem uma imagem, a superfície do espelho precisa ser metálica, feita de metal e bem polida. Aqui na página 167 nós temos a primeira atividade mão na massa. Agora você já sabe o que acontece com os raios quando eles encontram obstáculos. Ligue os objetos transparentes, translúcidos ou opacos ao caminho que a luz faz ao encontrá-los. Então, nós podemos ver alguns objetos. Um plástico translúcido, e a gente pode ver, né, que o dedo do homem que está por trás desse plástico, a gente vê ele meio embaçado, né, os dedos dele que estão assim por trás do plástico. Aí nós também podemos ver um cadeado transparente, onde a gente vê as peças dele por dentro. Nós também vemos os raios luminosos entrando na caverna. Essa atividade nós vamos fazer juntos. Então vamos lá para a letra A. Qual das opções a gente pode dizer aqui que é correto a gente afirmar na letra A? A última opção, né? O plástico translúcido, alguns raios luminosos passam pelo objeto, permitindo ver o outro lado, mas a gente não consegue observar essa imagem de forma clara. Então a gente já vai colocar aqui, ligar para a última opção. A letra B, o cadeado, ele é transparente, então os raios luminosos atravessam o objeto totalmente. A gente já pode ligar aí para a primeira descrição. E o último, raios luminosos entrando na caverna. E a gente pode observar que os raios luminosos entram em linha reta, ligando aqui para a outra opção, essa do meio. E aí você já faz do mesmo jeito também aí no seu livro. Aqui nós podemos observar essas imagens, né? Imagens da mão projetando uma sombra no fundo. E na segunda questão pede para que a gente observe as sombras que são formadas e pelo que elas são formadas. Por que essas sombras elas são formadas aí na superfície que fica atrás, né, da mão? Então, as mãos são opacas, as mãos são transparentes ou as mãos são translúcidas. Então, você já pode colocar aí que as mãos são opacas. A letra A. Por elas serem opacas, a luz não atravessa elas, fazendo com que se projete aí uma sombra no fundo. Na página 168 nós podemos ver luz e cor dos objetos. E aí a gente pode observar essa caneca amarela. A luz amarela é refletida pelo material da caneca, por isso a enxergamos dessa cor. Outra forma de interação entre a luz e os objetos é a absorção. É por meio dessa característica que é possível enxergar as cores dos objetos. Lembre-se de que a luz branca é formada por 7 cores. Desse modo, as cores refletidas correspondem à cor do objeto. Já as demais cores são absorvidas e não ficam visíveis. Por exemplo, se um objeto é amarelo, quer dizer que a luz amarela está sendo refletida e as demais absorvidas. A cor preta ocorre quando não há reflexão das outras cores, ou seja, todas as cores são absorvidas.
E aí nós temos mais uma atividadezinha, uma questão mão na massa. Assinale com o X as alternativas que explicam corretamente o que está acontecendo em cada situação representada nas imagens. Na primeira imagem, a gente vê um telefone. As imagens não estão aparecendo aqui para vocês, mas aí no livro de vocês podem observar. A luz azul está sendo absorvida e as demais refletidas? A luz azul está sendo refletida e a demais absorvida? Isso significa que a cor do telefone é? Então, a opção que a gente pode colocar como correta é a segunda opção, né? Essa segunda opção. E a cor que nós estamos vendo ser refletida é a cor azul. Então, você já pode marcar aí sua segunda opção e escrever também aí a cor azul como resposta. O outro exemplo apresenta um boné vermelho. A luz vermelha está sendo refletida e as demais absorvida? Ou a luz vermelha está sendo absorvida e as demais refletidas? Então, a gente também pode já marcar aqui a primeira opção. A luz vermelha está sendo refletida e as demais luzes estão sendo absolvidas. Isso significa que a cor do boné é? Então, a gente já pode colocar aqui que a cor do boné é vermelho. Então, você já pode escrever também aí no seu livro. E a última tem um prato verde. A luz verde está sendo absorvida e as demais refletidas? Ou a luz verde está sendo refletida e a demais absorvida? Então, você já pode marcar também a segunda opção. Isso significa que a cor do prato é verde. E já pode também colocar a resposta no seu livro. Dando sequência aos nossos estudos na página 169, nós vamos ver um pouco sobre a luz e saúde. Aqui a gente pode observar a imagem de uma pessoa com deficiência visual usando um trocador de audiolivro. Então, em vez de ler o livro, eles escutam o livro. E aí, conforme eles vão terminando uma página ou outra, eles vão passando para poder avançar ou voltar alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem enxergar por terem alguma deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Para perceber o mundo, elas usam principalmente a audição e o tato. Por exemplo, livros podem ser gravados em áudio e reproduzidos em aparelhos ou computadores. Nesses livros, pessoas gravam todo o conteúdo em voz alta para que os deficientes visuais também possam apreciá-los. E aqui nós também temos a seção para saber mais. As impressoras 3D têm permitido às pessoas com deficiência visual que consigam perceber muitas coisas que antes não podiam. Por exemplo, como uma pessoa com deficiência visual pode apreciar obras de artes em um museu? Mesmo que alguém explique a obra, não é o mesmo que ver ou tocar. A gente viu no nosso conteúdo de artes, né, turma, que existem aí as obras de artes, as dimensões bidimensionais e tridimensionais. Então, provavelmente, o que essas impressoras 3D fazem é transformar o que era uma obra bidimensional, que é um quadro, uma pintura, em tridimensional, colocando aí todas as formas palpáveis para que a gente possa sentir a obra de arte. Para ajudar a resolver isso, um designer finlandês teve a ideia de imprimir obras de artes em impressora 3D. Uma das obras é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma das mais famosas do mundo. Veja como ficou incrível a impressão à base de areia. E aqui a gente pode ver a pintura, que é uma obra bidimensional, como a gente viu no nosso conteúdo de artes, e aqui a gente pode ver uma tridimensional, onde ela tem profundidade, onde a gente pode tocar, onde a gente pode sentir ela, né? Se a gente passar a mão, a gente pode estar sentindo, e assim possibilita que pessoas com deficiência visual também consigam apreciar essas obras de arte. Usando o tato, as pessoas com deficiência visual também conseguem ler.
Para isso, utilizam uma linguagem especial chamada de Braille, que recebeu esse nome em homenagem a seu criador, Louis Braille. Esse sistema de escrita e leitura consiste em 6 pontinhos em relevo. Quando combinados, esses pontinhos formam as letras, os números, os acentos e a pontuação. Além de serem encontrados em livros, as palavras escritas em Braille podem aparecer em embalagens de alimentos, de medicamentos, de produtos de higiene, por exemplo, além de teclados de computadores e celulares. Aí a gente pode observar o significado do que é relevo, que é a parte que se destaca em uma superfície lisa e saliência. Aqui a gente pode observar uma superfície cheia de pontinhos, né? Se a gente imaginar sem esses pontinhos, ela seria uma superfície lisa. Então, aí com o acréscimo desses pontinhos, ela ganha esses relevos que as pessoas que têm aí alguma deficiência visual podem estar passando a sua mão por cima desses relevos e conseguindo fazer uma leitura. Logo aqui a gente pode observar o alfabeto em Braille, né? Cada pontinho escuro desse é como se fosse o relevo na folha lisa, na folha plana, né? Então, na folha plana eles vão colocando esses pontinhos aí, fazendo um pequeno relevo que você colocando a mão, você pode senti-lo. Observe que no alfabeto em Braille, cada letra é composta de 6 pontos. Os pontos pretos são impressos em alto relevo para representar as letras. Ao tatear os pontos em alto relevo, a pessoa consegue ler. Inclusive, turma, aqui na nossa escola existem alguns exemplares de livros, né, de histórias aí em Braille que em outro momento, quando a gente estiver junto aqui na escola, eu posso mostrar para vocês como eles são. E aí vocês podem estar vendo mais de perto como é um livro, se você ainda não viu um livro escrito aí em Braille. Muito bem, meus amores, vamos encerrando a nossa aula de ciência de hoje, encerrando também a nossa semana um pouco mais cedo, na quinta-feira, né? Deixando aí a sexta-feira como feriado para vocês. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos os alunos que me enviaram as fotos, os vídeos com o trabalho sobre o disco de Newton, né? A luz e a refração. Adorei ver vocês trabalhando, fazendo aí essa experiência. Eu fiquei muito feliz em receber as fotos de vocês, tá certo, gente? Muito obrigada por essa participação, por esse retorno. Isso é muito importante. E é isso, gente. Eu vou deixando aqui um excelente final de semana e feriado para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau.